Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que está nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em tua presença, agradecidos pela vida, te louvamos pela salvação. Bendizemos a ti, Senhor, e suplicamos pela igreja. Abençoa nossos irmãos, dá graça a cada um. Manifesta o teu grande poder. Nos ensina, Senhor, a te servir melhor. Nos dá graça, Senhor, no teu serviço. Nos dá, meu Senhor, amor pelas almas, amor pelos irmãos. Nos dá, meu Senhor, prazer no teu serviço. Nos dá, Senhor, a graça para contribuir com alegria cada dia da nossa vida. Amado Pai, se conosco, ajuda-nos, orienta-nos através do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Glória ao Justo, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. Esta é a edição 1243, ano 25. E o tema de hoje, meus amados irmãos, o poder e a compaixão. Nosso Deus Todo-Poderoso e cheio de amor, cheio de compaixão. E ensina, orienta, e espera, exige dos homens poderosos, os homens que estão em eminência, que também sejam compassivos. Nós vamos ler a palavra, o nosso texto é o Salmo 82. O Salmo 82 são apenas 8 versículos e nós vamos ler e aprender juntos. Louvado seja para sempre o nosso Senhor. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e aceitareis as pessoas dos ímpios? Fazei justiça ao pobre e ao órfão, justificai o aflito e o necessitado. Livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles não conhecem, nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós, filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu possuis todas as nações. Louvado seja o nosso Senhor para sempre. Querido Deus, lemos a tua palavra, pedimos a tua graça, a tua direção, a tua ajuda. Abençoa os nossos ouvintes, os nossos irmãos, nossos ajudadores e intercessores. Abençoa, Deus fiel, o teu povo na cidade, o teu povo no campo. Guarda, meu Senhor, os missionários em todas as nações. Abençoa, meu Senhor, a tua igreja em toda a terra. Amado Pai, nos dá graça, prazer e alegria em te servir, em te seguir, Senhor, e suplicamos, ó Deus, por aqueles que estão sempre conosco. Abençoa e guarda os nossos irmãos, nossos ouvintes, nossos ajudadores e intercessores. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Senhor. Meus amados irmãos, o nosso Deus é o Deus que criou os céus e a terra, o Deus Todo-Poderoso. Ele é cheio de compaixão, por isso é que ele enviou o seu Filho para salvar os pecadores. O mundo ferindo a Deus, o mundo ferindo a santidade de Deus, o mundo desgostando Deus, o mundo entristecendo o Espírito de Deus. O mundo jaz no maligno e todas as ações dos homens, na grande maioria, são ações mundanas, ações que desagradam, desabonam, muitas delas maculam até os nomes dos próprios homens. Imagina o nome do Senhor. Pois é, este salmo fala sobre o poder de Deus, a grandeza de Deus,
O Deus Todo-Poderoso, ele está na congregação dos poderosos. Ele é todo-poderoso e é ele quem dá poder aos homens, aos reis, os magistrados, os sacerdotes. É o Deus da glória que dá o poder aos homens. Ele dá autoridade aos homens. A Bíblia é muito clara nisto. Jesus estava diante de Pilatos, naquele processo mal feito, porque tinha que ser daquela natureza. Jesus não tinha crimes, tinha que morrer como o Cordeiro de Deus. E aquele processo era um processo mal feito, era um processo forjado. E o Pilatos, diante daquela audiência, daquela gente ali, naquele auditório, o Pilatos interrogando Jesus e Jesus calado. E o Pilatos disse: você fica calado, porque de alguma forma parecia ser assim, quase que desrespeito, ou ignorar o magistrado. E você não sabe que eu tenho poder para te soltar? Jesus disse: nenhum poder você teria se não fosse dado de cima. Nenhum poder você teria se Deus não tivesse dado. Ou seja, Deus está na congregação dos poderosos. Deus julga no meio das nações, no meio dos poderosos, no meio dos deuses. Esta versão dos deuses, do hebraico Elohim, é realmente Deus ou deuses, porque são homens que muitas vezes eles mesmos, na maioria no passado, eles eram vinculados a uma divindade. O que significa faraó? Casa grande, aquele que é filho de Deus, filho dos deuses, e assim por diante. Quando os jovens judeus, os hebreus, foram lançados na fornalha, lá na Babilônia, o rei viu o quarto homem na fornalha e disse: foram lançados 3, eu vejo 4, e um parece com os filhos dos deuses. Porque havia as tradições que os filhos dos deuses eram perfeitos, eram belos e tal. Então, sempre houve essa cultura. E aqui no texto diz que Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. E ele vai questionar esses deuses, estes homens poderosos. Até quando julgareis injustamente? Até quando aceitareis a pessoa dos ímpios? Ou fareis acepção de pessoas? Até quando julgareis pela presença? Até quando vai fazer isso pela cara, pela presença? Dando preferência a alguém por alguma razão? Aí o versículo 3 orienta com justiça. Fazei justiça ao pobre e ao órfão. Não faça justiça a quem paga, não. Faça justiça a quem tem direito. Julgue, defenda quem tem direito, o órfão, o necessitado, aquele que tem direito, mesmo que ele não possa pagar. Fazei justiça ao pobre, fazei justiça ao órfão, fazei justiça ao aflito, fazei justiça ao necessitado. Livrai o pobre e o necessitado e tirai das mãos dos ímpios. Quanta injustiça nós sabemos que acontecia e acontece nos dias de hoje, pois este Deus poderoso que está entronizado entre os querubins, ele julga entre os deuses, entre os Elohims, entre os homens que estão investidos de autoridade e poder. Aqui no versículo 5 diz: eles não conhecem, nem entendem, andam em trevas e os fundamentos da terra vacilam. Ou seja, eles têm autoridade, eles têm o poder, eles têm posições, mas não têm condições. Eles têm toda a estrutura para reinar, para dirigir, para julgar, mas fazem de uma forma indevida, de uma forma indigna.
No versículo 6 é alguma coisa extraordinária que Jesus lançou mão disto quando questionaram, quando desfizeram dele por dizer que era filho de Deus. Jesus lançou mão deste texto aqui no Salmo 82, versículo 6. Eu disse, vós sois deuses, vocês estão investidos de autoridade de Deus. É isto que significa. Vocês estão investidos de autoridade de Deus. Deus julga e deu a vocês a autoridade para julgar. Deus dá a vida. Os reis tinham poder de vida e morte. Deus, portanto, é neste sentido que compara os homens com Deus. Vós sois deuses. Vós sois deuses. Vocês foram criados à imagem de Deus. Vocês receberam a autoridade de Deus. Vocês receberam o poder do próprio Deus para julgar em seu nome. E as muitas nações, até mesmo nações pagãs, julgavam em nome dos deuses e elegiam entre os seus muitos deuses, elegiam um Deus como se fosse o principal e fazia isto. Os gregos tinham os Zeus, os romanos tinham o Júpiter e assim por diante. Os gregos, os romanos, os egípcios tinham o Amon-Ra, os babilônios tinham Marduk. Era assim que eles faziam, julgavam em nome de uma divindade maior. Pois o ensinamento da palavra de Deus é que eles receberam esse poder, não foi de Zeus, não foi de Júpiter, não foi de Marduk e nem de Amon-Ra. Receberam esse poder, foi de Deus, não reconhecia porque não entende de nada. Eles não conhecem, não entendem, andam em trevas e os fundamentos da terra vacilam. A ignorância espiritual, o orgulho espiritual, a perversidade das mãos e da mente faz com que eles não admitam que receberam a autoridade de Deus. No versículo 7, o salmista diz, falando como o próprio Deus, com a autoridade de Deus, todavia morrereis como homens. Todavia, eu disse, vós sois deuses, mas deuses mortais. Ou seja, vocês têm só o poder de Deus, mas não têm a imortalidade. Vocês receberam o poder de Deus, a autoridade de Deus, para decidir, para fazer em nome de Deus, mas não têm a imortalidade. Eu disse, vós sois deuses, todos vós sois filhos do Altíssimo, todavia, como homem morrereis. E caireis como qualquer príncipe. Não tem rei que tenha eternidade. Não tem nenhum rei que não morra. Todos os reis morrem. É por isso que tem a sucessão. Todavia, como homem morrereis e caireis como qualquer dos príncipes. Aí o pedido solene. Levanta-te, ó Deus, e julga a terra. Tu tens o poder entre as nações. Tu julga entre os poderosos. Tu, Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, levanta-te e faça justiça ao pobre, ao órfão, justifique o necessitado, livre os pobres, os necessitados, os aflitos da mão dos ímpios. Quanta injustiça no passado, quanta injustiça no presente, pessoas trabalharem de uma forma terrivelmente explorada, sendo explorado de manhã, de tarde, de noite. Conta-se que na época, até o período do Getúlio Vargas aqui no Brasil, nos canaviais existiam praticamente o trabalho forçado. E muitas vezes aqueles moradores das terras, dos grandes produtores, trabalhar o dia inteiro e à noite ter que ficar numa festa que não tinha programado. Os filhos, os donos da terra, programavam a festa para explorar as meninas, as adolescentes, as jovens daqueles trabalhadores. Meninas que também passavam o dia trabalhando. À noite ia dançar, tinha que fazer a vontade daqueles
filho de papai. Dizem que isso acontecia no nosso Brasil, porque sempre houve injustiça contra os pobres, contra os necessitados, contra os carentes. E o salmista diz: levanta-te, ó Deus, levanta. O rei não faz justiça, o sacerdote não faz a justiça, o magistrado não faz justiça. Que o Senhor Deus faça justiça, porque Ele é maravilhoso. O Senhor Deus que é justo, o Senhor Deus que é santo, o Senhor Deus que é perfeito, que não pratica injustiça contra ninguém. Então, levanta-te, ó Deus, em defesa do órfão, em defesa da viúva, em defesa do necessitado. Levanta-te, ó Deus, e opera no meio dos deuses, no meio dos homens, na congregação dos poderosos. Meus queridos irmãos, nós temos, meus amados irmãos, o privilégio de aprender na palavra de Deus lições preciosas. A Bíblia é sagrada, uma maravilha gloriosa para toda a humanidade. O nosso Deus nos deu a revelação escrita, a revelação impressa, a revelação manifestada como um documento para toda a humanidade. No passado, os homens não tinham este privilégio. Um homem como Abraão nunca viu um pergaminho da Bíblia nas suas mãos. Por quê? Porque não existia. Quem começou a escrever a revelação foi Moisés. Aqueles homens tinham comunhão com Deus, mas não tinham o privilégio que nós temos de ter a palavra ali escrita, um documento para pesquisar, para ler devocionalmente, para aprender cada dia, para conferir, para aferir. Eles não tinham nada disto e mesmo assim eles eram abençoados, foram grandemente abençoados e fizeram a obra de Deus no seu tempo. Homens que deram testemunho. O Senhor Deus diz a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Deus não é injusto, é porque era possível andar na presença de Deus e ser perfeito, morando vizinho a Sodoma. Era Abraão, o Ló morando naquela região, Abraão lá perto. E Deus tinha falado com ele: anda na minha presença e ser perfeito. Era possível, é possível. Não é perfeição absoluta, é a perfeição da fé. Não ter outros deuses. Está escrito na lei, mas Abraão não tinha lei. Na lei está escrito: não terás outros deuses diante de mim. É o primeiro mandamento, que no catecismo fraudaram e ensinaram a gente errado. O religioso é pura fraude, faz fraude com tudo. A religião é uma fraude. Primeiro mandamento da lei de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas. É mentira dele, é mentira do catequista, é mentira do religioso, é mentira. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Pois é. Mas este mandamento, quando foi escrito, Abraão já tinha sido levado para o reino, para o seio de Abraão, no sentido espiritual, para o seio de Deus, para a mansão celeste. Meus queridos irmãos, fazei justiça, levanta-te, ó Deus, é o pedido. Um pedido do autor: levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois o rei deixou de julgar. Julga a terra. O rei deixou a justiça cair por terra. Levanta-te, ó Deus, e coloca a justiça em seu lugar. Louvado seja Deus. Nós vivemos isto nos dias de hoje, a injustiça, a perversidade. Nossa nação, nação rica, nação próspera, explorada diuturnamente por perversos.
se sentem como se fossem os deuses da perversidade. Pessoas entram na justiça para ter direito, para receber remédio, porque a autoridade nega. Muitos deles, quando o infeliz do juiz decide favoravelmente, já é fora, a pessoa está tão debilitada que não tem mais função aquela medicação. Ou, às vezes, quando sai a sentença, a pessoa já tinha morrido. É assim que agem, mas aqui no nosso país, mas aqui o salmista diz: levanta-te, ó Deus, defenda o pobre. Levanta-te, ó Deus, defenda o órfão, defenda a viúva, faça justiça, porque o rei deixou de fazer justiça. Ó Senhor, faça justiça, porque o sacerdote é injusto. Faça justiça, porque o magistrado é corrupto. Faça justiça, Senhor. Julgai a causa, livrai o pobre e o aflito necessitado das mãos dos ímpios. Meus queridos irmãos, é maravilhoso aprender na palavra de Deus. Eu me referindo à história que mencionar o Getúlio Vargas, dizem que foi um dos motivos que fez o Getúlio Vargas criar a lei do trabalho, é que o sujeito era abusado, as pessoas eram abusadas no seu serviço, trabalhando do nascer ao pôr do sol, com grande injustiça na nossa terra, nação próspera e perversa. Governo próspero e perverso, desenvolvido e perverso. Mas não está perdido, porque o nosso Deus está na congregação dos poderosos e Ele julga no meio dos grandes, no meio dos Elohims, no meio dos deuses, e questiona: quando, até quando aceitareis o suborno? Até quando aceitareis a presença das pessoas importantes para fazer acepção? Até quando? É a palavra de Deus. Vós sois deuses, mesmo mortais, têm o poder de Deus, receberam o poder de Deus para agir com justiça, para julgar retamente. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, nos ajude, nos dê sua proteção. Hoje nós vamos interceder, meus amados irmãos, pelo irmão Clóvis, pela sua família, a irmã Francisquinha, a Andréa Clóvis, sua família, a Gislene, seu esposo. Vamos orar por eles. Não tive mais notícia de meus irmãos, mas devem estar bem. Com certeza estão dependentes, são dependentes do nosso Deus. Vamos orar por eles. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade e compaixão. Pedimos, Pai, uma bênção especial pelos nossos irmãos. Abençoa, guarda, meu Senhor, a tua igreja, crianças, jovens, adultos. Abençoa, meu Senhor, cada família. Abençoa os pastores na cidade, no interior. Abençoa, meu Senhor, nosso pastor presidente. Abençoa toda a tua igreja. E agora pedimos especialmente pelo irmão Clóvis, sua esposa, meu Senhor, sua família. Abençoa, meu Senhor, guarda cada um. Guarda os familiares, dá saúde. A última vez que eu vi, ele estava debilitado, mas tu és o nosso Deus, fortalece e sustenta da graça, abençoa grandemente os meus irmãos. Pai querido, Senhor da glória, ouve a nossa petição. Nós te pedimos, meu Senhor, e agradecemos tudo em nome de Jesus. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.